Ir a um safari é um sonho para algumas pessoas. Porém, sem os cuidados adequados, pode se tornar um pesadelo. Uma família sem guia, em uma reserva nacional, não entende os avisos e para tirar uma foto no pior lugar que poderiam escolher. Um casal, em um safari, chega perto demais dos leões e se torna um alvo. Uma turista descumpre regras e se aproxima dos leões para tirar fotos. Um homem decide acampar na rota dos leões, acreditando que nada vai acontecer. Porém, de manhã, ele tem uma surpresa. Isso e mais, você vê agora. O Kruger National Park, na África do Sul, é uma das reservas de vida selvagem mais icônicas e importantes do mundo. É gigantesco, comparável em tamanho a países como Israel ou o País de Gales. Contudo, bem diferente, é o Chobe National Park, em Botsuana. Além de não ser tão grande, não é fácil como o Kruger. Não tem tantas placas de sinalização e o clima é mais extremo. Fazer um safari no Kruger pode ser uma experiência divertida, mas fazer um safari no Chobe é com certeza uma experiência intensa. É o tipo de lugar onde você sente que entrou no território dos animais. O Self-Drive Safari é uma modalidade em que você dirige o seu próprio veículo dentro de uma reserva ou parque nacional, sem a necessidade de um guia ou motorista contratado. É uma forma muito popular, flexível e geralmente mais econômica. Embora ofereça liberdade, o sucesso do programa depende da sua organização. Além disso, você é o responsável por seguir todas as regras de segurança e toda e qualquer consequência vai cair sobre você. Em janeiro de 2013, em Cotswolds, na Inglaterra, James Harrington, de 42 anos, sua esposa Emily, de 39, e seus 2 filhos estavam arrumando as malas para embarcar em um avião direto para Botsuana. Para todos, com altas expectativas, seria uma viagem inesquecível. No avião, encararam com empolgação uma viagem com 2 escalas de 17 horas até finalmente desembarcarem no aeroporto de Kasane, perto da cidade de mesmo nome, principal porta de entrada para serviços turísticos de safari. James era engenheiro civil e sempre gostou de dirigir. Calmo e racional, gostava de planejar. Ao contrário do que muitos fariam, ele não queria contratar nenhum guia turístico, mas explorar de forma independente. Emily o apoiava. Ela era aventureira e confiava em James. Os dois já haviam feito muitas viagens juntos. Ela também tinha trazido sua câmera. Adorava fotografar e não poderia perder essa oportunidade. James já tinha a ideia de fazer um safari firmemente enraizada na mente, e o Chobe National Park parecia uma ótima escolha. Eles se hospedaram dentro do parque, em um dos lodges ecológicos. A família ignorou todas as propostas feitas pelos funcionários do lodge de participar de um safari com outras pessoas ou mesmo de contratar um guia pessoal. James estava firme na ideia de que podia dirigir sozinho e levar a todos sem problemas. Como o Chobe permitia o Self-Drive Safari, ninguém o proibiu. Mesmo assim, os Harrington foram alertados. Os animais frequentemente cruzavam as estradas e, mesmo parecendo calmos, eram imprevisíveis. Era 15 de janeiro, de manhã, e Emily estava preparando sua câmera. James e as crianças já estavam quase prontos para sair e explorar. O filho mais velho, adolescente, estava animado e o mais novo mal podia esperar para ir. Eram 9 horas quando finalmente entraram com todas as coisas que julgavam necessárias para uma rota como essa no carro, um Jeep, excelente para off-road extremo. James estava realizando um de seus desejos, dirigindo pelo parque. A poeira subia, e o silêncio só era quebrado pelo motor e pelos sons da natureza. Primeiro avistaram impalas. Emily já estava tirando fotos. Em seguida, a alguns quilômetros, avistaram uma grande manada de elefantes atravessando a estrada. James manteve a distância devida, embora Emily quisesse chegar mais perto para um ângulo melhor. Nada aconteceu. Ao continuar, avistaram girafas. Era uma cena indescritível. As crianças estavam fascinadas. Emily estava em êxtase. Era uma cena incrível demais. Com tudo dando certo, James começou a ficar confiante demais. Ele acreditava que nada podia dar errado e que, caso alguma coisa acontecesse, saberia como agir. Eles continuaram dirigindo até que encontraram um leão descansando perto da estrada.
Nesse momento, as janelas estavam abertas e James mandou todos as fecharem. O carro ficou silencioso e eles se perguntaram se aquilo era real. O leão estava a 3 metros do veículo. Emily tirava fotos sem parar e queria abrir a janela, porém não fez isso. O leão finalmente se afastou e eles seguiram. Todos estavam sem palavras. James ficou ainda mais confiante. Depois de mais 2 quilômetros, a família não avistou mais nenhum animal. Eles então abriram o vidro e as crianças começaram a comer os sanduíches preparados. Emily via as fotos e James olhava o mapa no celular. Como tudo estava calmo, ela sugeriu que tirassem uma foto fora do carro. James achou uma boa ideia. Os 4 então saíram. Emily havia trazido um tripé. Enquanto posicionava a câmera em cima do objeto, as crianças andavam de um lado para o outro. James estava parado perto do carro. Sem que soubessem, uma leoa observava de longe. Eles estavam, na verdade, na parte mais perigosa do parque, na área dos leões. O leão que viram anteriormente foi, na verdade, um aviso, mas eles não perceberam. O caçula se afastou e a leoa fixou nele. Parecia uma presa fácil. O menino, de 9 anos, agora se separou do grupo. A criatura se posicionou e disparou. James apenas viu a fera avançando em direção ao menino. O choque foi assustador. A leoa mordeu seu braço e ele gritou. James correu desesperado e pulou em cima da fera. Emily ficou em choque por segundos. Enquanto James socava e chutava a leoa, ela então se lembrou do rifle que James havia trazido como medida de proteção extrema. Ela correu até o carro e pegou o objeto. Com as mãos tremendo, tentou engatilhar. Lembrou-se de como James a havia ensinado e finalmente conseguiu. Ela mirou na criatura, mas James e o filho estavam juntos. Então atirou no chão, onde sabia que não acertaria. A leoa se assustou. Incrivelmente, ela abriu a boca. Foram segundos, mas o suficiente para James puxar o filho e correr. Emily atirou de novo. Não acertou, mas assustou ainda mais a fera, que correu. Ela ainda atirou mais vezes, até todos entrarem no carro. Emily entrou rapidamente, pegou o menino e fez pressão nos ferimentos no braço, agora destruído. James dirigia o mais rápido possível de volta para o lodge. Em tempo recorde, chegou ao lugar, onde correu com o filho nos braços, gritando. Uma comoção se formou. Um helicóptero logo apareceu e levou a criança junto com o pai. Emily ficou no lodge com o filho mais velho, dando depoimentos à polícia e resolvendo questões burocráticas. No hospital, o menino passou por uma cirurgia de emergência, onde foi necessária a amputação de seu braço na altura do ombro. James se culpou pelo ataque. O menino sobreviveu e foi estabilizado. Quando Emily e o filho mais velho apareceram, ficaram aliviados por o pior não ter acontecido. A volta para casa, para a família, foi como se estivessem acordando de um pesadelo. A viagem que deveria ser divertida e inesquecível se tornou o pior momento da vida deles. A câmera, que quase capturou a foto, ficou para trás e se tornou uma amarga lembrança. James ficou abatido e perdeu muito de sua confiança depois desse incidente. Se tivesse prestado mais atenção ou contratado alguém, isso não aconteceria. Os Harrington cometeram um erro terrível. Eles se deixaram levar pela emoção e não perceberam os avisos. O leão que apareceu anteriormente já sinalizava que a área mais à frente era perigosa. O silêncio e a calma que antecederam o ataque eram apenas mais um sinal sutil de um predador caçando. Sair do carro para tirarem a foto e se separarem foi a pior parte, erros que um guia jamais cometeria. Em 2011, Liam e Emma Walker eram recém-casados e moravam no Canadá. Ambos eram apaixonados pela natureza. Liam era o tipo de pessoa que não consegue ficar parado, apaixonado por trilhas, montanhismo e esportes radicais. Emma, embora não tão radical, era curiosa e aventureira. Gostava de explorar lugares. Os dois se davam muito bem juntos. Sempre que ele dava alguma ideia, ela se animava. Não era incomum que acampassem em florestas. Em dezembro do mesmo ano, o casal decidiu entrar em uma nova aventura, dessa vez bem mais distante. Amigos já tinham contado sobre a experiência única de fazer um safari na África, e isso, para uma pessoa amante de esportes e da natureza, era demais. Liam e Emma
tinham decidido que iam para lá, passar por essa experiência. As férias de fim de ano pareciam um momento perfeito para que eles embarcassem nessa jornada. Contudo, ao pesquisarem sobre as possibilidades de onde poderiam ir, se depararam com o Self-Drive Safari. Dirigir livremente parecia bem mais interessante do que ter alguma rota já traçada com um motorista guiando. Liam também queria dirigir. Dessa forma, o casal chegou a uma decisão: ir ao Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, onde também era permitido o self-drive. Ainda no início do mês, eles embarcaram direto para o Aeroporto Internacional Hosea Kutako, principal aeroporto internacional da Namíbia, localizado na capital Windhoek. Embora não seja próximo no sentido geográfico, já que está a quilômetros do parque, é onde os voos comerciais vindos do exterior chegam. A partir daí, é só alugar um carro. Ao chegar, Liam e Emma acharam melhor já pegarem um carro próprio para a safari. Com esse veículo, fizeram o resto do percurso até um dos lodges perto do parque. Eles se hospedaram e planejaram os próximos dias. O Parque Nacional de Etosha é um prato cheio para qualquer amante da natureza. Diferente de outros parques, onde você precisa procurar os animais por quilômetros, no Etosha você pode simplesmente estacionar seu carro perto dos muitos poços de água e esperar. Os animais vêm até você. É comum ver manadas de elefantes, zebras, girafas, leões e outros animais em um único local bebendo água. No dia 12 de dezembro, Liam e Emma acordaram de manhã, dispostos a fazer finalmente o safari que tanto imaginaram. Arrumaram as coisas que iam levar em uma mochila e passaram em um dos restaurantes para comer algo. Funcionários lhes disseram para que tomassem cuidado com todos os animais. Eles não costumam atacar carros, mas podem se sentirem ameaçados. Ainda foram alertados a não saírem do veículo e a permanecerem com as janelas sempre fechadas. Liam e Emma ouviram, mas sua personalidade e a experiência que já tinham os fez não darem tanta importância, acreditando completamente que nada ia acontecer. Saíram às 8 da manhã para aproveitarem bem o dia e estavam levando lanches para comerem mais tarde. Liam começou o trajeto guiado pelo celular, pelas placas e também tinha um mapa. Emma gravava e tirava fotos. Depois de 30 minutos, chegaram próximos a um poço de água e esperaram. Alguns animais apareceram, elefantes e girafas. Eles então dirigiram mais um pouco. Liam estava especialmente animado para ver leões. Depois de mais alguns quilômetros, chegaram a mais um poço. Os vidros do carro estavam abertos. Eles esperaram. Dessa vez, rinocerontes apareceram. Eles continuaram ali, na esperança de verem algum leão. Depois de mais ou menos 20 minutos, os animais foram embora. Mais algum tempo depois, finalmente um leão apareceu. Liam ficou alerta e Emma gravou com o celular a cena. Uma leoa também apareceu. Sem conseguir se conter, o casal decidiu chegar um pouco mais perto. Sem sair do carro, eles avançaram. A pouco mais de 5 metros das feras que ainda bebiam água, o casal observou. Liam também sacou o celular. Os vidros dos dois estavam abertos. Bem atrás deles, fora de seu campo de visão, outra leoa espreitava escondida. Um dos braços de Emma estava para fora, gravando e se mexendo, o que atiçou os instintos da fera. A leoa avançou devagar e, sem que ninguém percebesse, disparou e mordeu o braço de Emma. A mulher gritou e chacoalhou o braço. Felizmente, foi o suficiente para que a leoa soltasse. O carro alto também deu vantagem para que a criatura não conseguisse abocanhar firmemente. Uma mordida de leão, mesmo rápida e imprecisa, pode causar danos horríveis. Como Emma puxou o braço muito rápido, pedaços de sua pele e músculo foram arrancados. Os machucados eram cortes profundos e perfurações graves que precisavam ser tratados com urgência. O sangramento também era constante. Ela não conseguia mexer o membro, o que indicava que estava quebrado. Emma ficou em choque, e Liam amarrou um pedaço de pano ao redor do ferimento e disse para que mantivesse a calma e pressionasse. Enquanto ele dirigia o mais rápido que podia de volta, ela pressionou como pôde. Quando finalmente chegaram, Emma foi socorrida por algumas pessoas. Como o parque é uma área vasta e remota, hospitais de alta complexidade não são acessíveis por carro. Casos mais graves, ou que exigem cirurgias complexas, vão para a capital.
Emma foi levada de helicóptero para Windhoek. Embora seu braço estivesse dilacerado e quebrado, a amputação não foi necessária. Mesmo assim, ela teria que passar por outras cirurgias ao longo do tempo e fazer fisioterapia para recuperar os movimentos da mão. Contudo, ela não poderia mais movimentar os dedos como antes. Liam chegou ao hospital e soube do estado dela. Eles nunca mais seriam os mesmos, e tanto as aventuras quanto os esportes que costumavam praticar agora seriam mais complicados. Emma sobreviveu, mas pagou um preço caro pela negligência que ambos tiveram. Eles desrespeitaram as regras e foram emboscados de uma forma totalmente evitável. Em abril de 2014, na África do Sul, Charlotte Bennett, de 31 anos, estava dentro de um carro de safari com outros turistas, sendo guiados por profissionais experientes. Contudo, ela queria mais emoção do que ficar no carro, observando os animais ao longe. Do Reino Unido, ela trabalhava como advogada corporativa, acostumada com controle. Sempre sabia o que estava fazendo e era acostumada a tomar decisões e não ser contrariada. Seus colegas de trabalho diziam que ela era extrovertida e confiante. Porém, alguns também diziam que era um pouco arrogante. O turismo no Kruger National Park é bem estruturado, com estradas sinalizadas, áreas de descanso e regras bem claras. Iniciantes e viajantes experientes gostam de visitar. No entanto, não há cercas separando pessoas de animais, o que torna o respeito às regras essencial. Era 14 de abril, e Bennett estava sendo guiada com outras pessoas por profissionais que conheciam o perigo e sabiam identificar o sinal mais sutil que poderia aparecer. Havia mais 5 pessoas com ela no jipe. Enquanto o carro seguia, alguns animais podiam ser vistos: zebras, impalas, os mais comuns de se ver em um passeio como esse. Bennett fotografava com o celular, assim como todos os outros. Era de manhã, por volta das 10, e eles só voltariam às 1 da tarde, quando também encerraria o passeio. As regras passadas ao grupo, como procedimento padrão, eram nunca sair do veículo, não fazer barulho em excesso e não alimentar os animais. Explicações sobre comportamentos, espécies e o ecossistema também foram dadas. Enquanto o veículo seguia para mais um ponto e os outros pareciam animados com o passeio, Bennett estava um pouco desanimada. A distância deles para os animais era grande demais. Ela queria chegar mais perto e tentar um bom ângulo para uma foto. Talvez acreditasse que, em um safari guiado por profissionais, poderia se aproximar mais. Ela estava frustrada. Um dos passageiros com quem fez amizade tentou convencê-la de que aquela era a distância segura que deveriam manter, mas ela não se convenceu. O sol estava alto, por volta do meio-dia, e Bennett teve uma ideia. Ela não iria deixar aquele passeio terminar assim. Os guias, então, chegaram a uma das partes mais perigosas: os leões. Alguns podiam ser avistados, mas estavam bem longe. Eles procuraram por alguns que estivessem parados para que as pessoas pudessem ver com calma. Finalmente encontraram um bando que estava deitado. Bennett se empolgou. Não estavam tão distantes assim. Com o carro parado, o guia começou a falar sobre os leões. Bennett esperou o momento certo. Quando o guia se distraiu por um instante, ela simplesmente saiu do carro com o celular na mão. Seu colega se assustou, sem acreditar no que ela estava fazendo. Ela saiu correndo e os guias rapidamente olharam. Eles estavam surpresos, mas não chocados. Pessoas saindo de veículos em safaris para se aproximar dos animais não era algo inédito. Eles já tinham ouvido casos assim de colegas. Agora estava acontecendo com eles. Quanto mais Bennett se aproximava das feras, mais os guias ficavam alertas. Um deles pegou o rifle como medida de proteção extrema. Era proibido caçar animais ali, mas poderiam atirar caso uma vida estivesse em risco. Bennett finalmente parou e posou para uma selfie. Porém, a menos de 5 metros de leões acostumados a caçar búfalos, ela se tornou um alvo fácil. Um dos leões se levantou, alerta, e começou a se aproximar lentamente. Parecia um aviso: afaste-se do meu território. Bennett, no entanto, percebendo que a fera não parecia querer atacá-la, não se moveu. Um dos guias, percebendo o perigo, saiu do carro com o rifle na mão. O leão agora estava a apenas 3 metros dela. Mais uma vez,
Ela posou com o celular. Dessa vez, o leão disparou. Bennett correu, e o guia também. A criatura, a uma distância tão curta, não teve dificuldade em alcançá-la e pulou sobre ela. O guia, desesperado, apontou o rifle, mas não podia atirar com precisão, com medo de acertá-la. Quando o leão tentou abocanhar seu pescoço, o guia atirou em sua parte traseira. O animal rosnou e soltou a mulher. O guia atirou mais uma vez, acertando o leão novamente. A fera caiu sem forças. Bennett estava ferida e inconsciente. O leão foi deixado para trás e a turista foi levada ao hospital. Foi de helicóptero direto para a sala de emergência. Ela tinha perfurações e cortes profundos tanto na cabeça quanto nos braços. Bennett foi colocada em coma induzido para ter mais chances de se recuperar, mas acabou não resistindo aos danos severos na cabeça. O incidente da turista chamou a atenção para políticas de como lidar com pessoas que desrespeitam as regras. Os guias agiram rapidamente, mas nem todo o preparo foi suficiente para conter alguém disposta a tudo por uma experiência mais emocionante. Os guias não foram acusados de nada, e o parque se manifestou dizendo que Bennett desrespeitou as regras, que existem por um ótimo motivo. O leão também não sobreviveu aos tiros. Naquele dia, 2 vidas foram perdidas no parque, marcando uma tragédia horrível. Porém, todos os envolvidos na profissão, tanto guias quanto autoridades, sabiam que esse, infelizmente, não foi o primeiro e nem seria o último caso. Em 2016, Daniel Whittaker tinha 58 anos e estava prestes a entrar no carro para acampar em um dos lugares mais perigosos da África. Whittaker era calmo e introspectivo. Originalmente da Austrália, mudou-se com sua esposa para a África do Sul há muitos anos, por amor aos animais. Ele sempre foi conectado à natureza e, depois de trabalhar por muitos anos, decidiu se aposentar mais cedo. Ele sempre quis liberdade e proximidade com a vida selvagem, e seu amor pelos leões o fez ir para o único lugar onde poderia encontrá-los. Não gostava de multidões, e quando perdeu sua esposa, passou a morar em Hoedspruit e adotou um estilo de vida mais isolado e próximo à natureza. Gostava de acampar e preferia rotas isoladas e silêncio, sem interferências humanas. Passou a desenvolver uma confiança quase filosófica, acreditando que, se respeitasse o ambiente e não agisse com medo, seria aceito como parte dele. Sua confiança excessiva, às vezes, o fazia desconsiderar riscos. Hoedspruit é uma cidade pequena, muito usada por quem trabalha ou vive próximo a safaris. É cercada por reservas naturais e fica muito próxima do Parque Nacional Kruger. Em julho de 2016, Whittaker estava arrumando suas coisas dentro do seu 4x4 para um acampamento dentro do parque, algo que costumava fazer com frequência. Às vezes, ele ficava em campings oficiais, que eram cercados e protegidos, onde as feras quase não passam. No entanto, às vezes ele adotava uma opção de acampamento mais selvagem, sem tanta segurança. Whittaker era um apaixonado por animais, e acampar longe deles era difícil. Dessa vez, ele queria ficar perto das feras que tanto gostava e fazer algumas imagens. Em uma de suas bagagens estava uma câmera própria para gravar à noite. Quando Whittaker entrou no Parque Nacional Kruger, era pouco depois das 2 da tarde. Era dia 7 e ele só voltaria para casa no dia 10. Seu carro era específico para acampamentos e tinha uma cabana em cima. Ele sabia o quanto era imprudente montar uma barraca no chão. Whittaker arrumou e organizou suas coisas e preparou seu almoço. No entardecer, cansado da viagem, posicionou sua câmera e a programou para gravar a noite toda. Era uma rota que sabia que os leões utilizavam e, como eles eram mais ativos à noite, as chances de registrar algum eram muito grandes. Ele estava animado, mas, com 58 anos, não tinha energia para ficar acordado por muito tempo. Ele jantou e, em seguida, se ajeitou em cima do carro para dormir. Sem que Whittaker percebesse, um leão estava à espreita de seu acampamento. A fera rastreou o homem e caminhou pelo local. Sua câmera fez o registro, mas agora isso não era uma coisa boa. Sua ideia era fazer imagens dessas criaturas distraídas, mas esse leão estava focado. Whittaker dormia sem saber o que estava acontecendo. Às 5 da manhã, ele acordou. Despreocupado,
Whittaker desceu do carro, mas, assim que seus pés tocaram o chão, ele ouviu um rosnado. Whittaker congelou. Ele estava de costas para o barulho. Devagar se virou, apenas para ver um leão escondido entre algumas árvores. O homem se mexeu devagar, mas estava totalmente vulnerável. Mesmo que conseguisse alcançar seu rifle, com aquela distância seria pego antes de atirar. Ele percebeu que sua melhor chance era subir de novo. Então voltou para perto do carro bem devagar. Os sons de rosnado ficavam cada vez mais altos e ele se desesperou. Whittaker tentou subir rapidamente, com movimentos bruscos, e isso foi o suficiente para iniciar um ataque. O leão pulou em cima dele e o derrubou. A fera mordeu e arranhou o homem. Whittaker gritava e gritava, mas estava em uma área remota demais. Não havia ninguém a quilômetros. A criatura continuou atacando até que Whittaker perdeu a consciência. No dia 11 de julho, uma patrulha do parque estava fazendo uma ronda. Eles encontraram marcas de pneus na Rota dos Leões e acharam estranho. Seguindo os vestígios, encontraram pegadas. Os oficiais encontraram um 4x4 com uma barraca armada em cima. Mas o que mais chamou atenção foram as roupas rasgadas e ensanguentadas no chão por perto. Eles não tiveram que investigar muito para saber que alguém havia sido atacado por um leão ali. Uma mensagem por rádio informou da situação. Assim que mais Rangers chegaram, tudo virou uma investigação. A vítima foi identificada como Daniel Whittaker e sua câmera foi encontrada. Com a investigação em aberto, procuraram por leões ao redor, mas, incrivelmente, não foram encontrados. A maioria estava mais longe do local do ocorrido e não dava para saber qual era a fera responsável. O material da câmera apenas comprovou o que já era suspeito. As imagens não foram divulgadas ao público, mas, segundo os policiais, mostravam um leão rondando o acampamento e, segundo eles, terminavam pela manhã. Aparentemente, Whittaker programou a câmera para gravar por apenas 4 horas. Contudo, não havia dúvidas. Um leão faminto o atacou pela manhã, o matou e o consumiu completamente, deixando apenas pedaços de suas roupas. Os 2 filhos de Whittaker foram avisados. Eles ficaram em choque ao saber o que tinha acontecido. Disseram que o pai era apaixonado pela natureza e que talvez isso o tivesse deixado despreocupado demais. Autoridades disseram que a rota que o homem seguiu era perigosa, pois era o caminho pelo qual leões passavam. Whittaker deixou seu amor pela natureza falar mais alto e foi negligente. Seu fim, no entanto, foi triste e infeliz. O leão que o devorou nunca foi encontrado. Em 2017, Liam Carter era um fotógrafo amador disposto a chegar às melhores paisagens da natureza selvagem. Com 32 anos, era um empresário bem-sucedido do setor imobiliário na Austrália. Ele tinha uma namorada, mas ela morava nos Estados Unidos e não podia encontrá-lo sempre. Dessa forma, ele se acostumou a viajar sozinho. Não se importava. Aproveitava ao máximo os cenários paradisíacos da Austrália para fazer fotos. Essa sempre era a melhor parte. Contudo, por mais que a fauna e a flora australianas pudessem ser extraordinárias, ele queria mais. A África do Sul sempre chamou sua atenção. Foi para lá que, dessa vez, ele decidiu ir. Queria ver e fotografar de perto os animais da savana. Confiante e impulsivo, não perdeu muito tempo planejando. Em fevereiro do mesmo ano, ele embarcou para Botsuana, mais especificamente para o aeroporto mais próximo do Parque Nacional Chobe. Carter fez isso por uma razão: os elefantes. Chobe é famoso por abrigar uma das maiores populações de elefantes da África, com cerca de 120 mil desses animais. Ele desembarcou no aeroporto, alugou um carro e foi direto para o parque se instalar em um dos lodges. Chobe permite que turistas dirijam seus próprios carros dentro do parque, e era exatamente isso que Carter queria. Depois de se instalar no quarto, organizou sua mochila para já sair na manhã seguinte com seu veículo. Sua câmera estava pronta para ser usada. Ele estava ansioso. Ao amanhecer, às 8 da manhã, ele já estava pronto, pegou sua mochila e entrou no carro. No dia anterior, assim que chegou, comentou com um funcionário que faria um safari sozinho para tirar fotos. O funcionário o alertou sobre os perigos do lugar e reforçou que ele não deveria se aproximar de nenhum animal. Carter ouviu.
mas sua experiência fotografando pela Austrália lhe dava uma certa confiança. Seu país era um lugar de perigos, e ele sabia lidar com isso. Então, como não poderia lidar com um simples safari? Carter começou sua rota pelo Parque Nacional. Os primeiros animais a serem vistos pareciam inofensivos. Ele fotografou de todos os ângulos que pôde dentro do carro. Ele não podia sair. Em seguida, avançou mais e chegou a um poço de água onde algumas zebras estavam. Ele tirou mais fotos. Contudo, Carter ainda não tinha achado o que queria: os elefantes. Ele esperou. Depois de 15 minutos, finalmente uma manada de elefantes apareceu. Carter ficou alerta, pegou sua câmera e fotografou. Era uma cena incrível. Contudo, estava longe. Frustrado, decidiu sair do veículo e chegar mais perto. Eram só elefantes. Ele se aproximou cada vez mais. Sem nem perceber, acabou se deixando levar e agora estava a mais ou menos 8 metros das criaturas, uma distância totalmente irregular. Ele, no entanto, estava feliz por conseguir aquelas fotos. Um dos elefantes mexeu as orelhas e levantou a tromba, fazendo um som alto. Carter se assustou e se afastou um pouco, porém continuou ali. Aquele era o aviso que alertaria qualquer guia com o mínimo de experiência em safaris. O carro estava a uns 10 metros agora, e se ele saísse devagar, poderia alcançá-lo, mas ele não fez isso. Continuou com as fotos. De repente, o elefante que antes o ameaçou avançou em sua direção. Dessa vez, ele não parou. Carter percebeu o erro que tinha cometido. Ele se virou e correu o mais rápido que pôde de volta para o carro. Porém, mesmo pesados, os elefantes são rápidos. O animal atropelou Carter e o pisoteou. O local do incidente era uma rota popular de turistas e depois de algumas horas, na tarde do mesmo dia, um grupo de turistas em um safari guiado por funcionários do parque encontrou o corpo. A cena era assustadora. Ele estava esmagado. Tanto os Rangers quanto outras autoridades, incluindo investigadores, foram chamados. O corpo de Carter foi retirado e seus pertences foram levados. Sua câmera com as fotos foi a prova determinante para a reconstrução da cena do ataque. Estava claro que ele descumpriu as regras e chegou perto dos animais, que se sentiram ameaçados. O caso foi tido como uma tragédia evitável e nenhum dos elefantes foi abatido. A família do homem foi informada do incidente e ficou chocada ao saber do ocorrido. A namorada de Carter ficou surpresa. Ela sabia do seu amor pela fotografia, mas nunca imaginou que ele chegaria tão longe por um clique.